todos, boa tarde, olá. Meu nome é Fábio Cauê e eu estou aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre exercício físico e a influência do exercício físico nos quadros associados à Covid-19. E o título já diz tudo, né? Um excelente aliado no combate à Covid-19. Mas para a gente começar a falar sobre exercício físico no combate à Covid-19, nós precisamos falar um pouco sobre a Covid-19, né, que é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Né? Esse vírus recebeu o nome porque ele é originário de uma linha, né, aproximada de um vírus chamado SARS, que foi descoberto lá no início dos anos 2000, e ele recebeu um nome como uma variação desse vírus, porque esse vírus causa o que a gente chama de insuficiência respiratória aguda. Né? Então, ele causa a síndrome da insuficiência respiratória aguda. Ok? E a Covid-19 nada mais é do que o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Tá? Covid significa Coronavirus Disease 19, né? Porque ele é uma doença provocada por coronavírus que foi descoberta no ano de 2019. Ok? Então, nós temos esse quadro, né, que a gente já conhece muito bem, ou em relação principalmente ao que ele pode causar, né? A gente está vivendo isso ainda, então é muito importante a gente entender esse panorama, né? Então, a gente sabe que a Covid-19 ela pode se manifestar em quadros leves ou praticamente assintomáticos, moderados e graves, e esses quadros eles podem levar à morte ou a sequelas das mais diversas que já foram vistas na literatura, né? E também na propedêutica médica, né? na prática médica, como, por exemplo, sequelas neurológicas, respiratórias, comportamentais, entre outras. Ok? Então, é uma doença que a gente está vivendo esse momento, né, de contágio, a gente precisa, né, entender um pouco mais sobre ela. Bem, para evitar, né, que haja essa disseminação de contágio, né, a gente precisa entender quais são os sintomas para evitar o contato com pessoas que têm os sintomas e o que se tem que fazer, né, para evitar o contato com essas pessoas. Então, os principais sintomas que a gente sabe que existem em relação ao Covid-19 é a tosse, né? Quando a gente tem uma baixa oxigenação no sangue, a gente tem os lábios arroxeados, a face meio arroxeada, febre alta por conta da infecção, dificuldade para respirar, pressão no peito, justamente por conta dessa dificuldade de respirar, e incapacidade de pensamento, né? Você começa a ter quadros de confusão, né? Isso aqui a gente vê em quadros moderados, leves, né? No caso da tosse, febre, que vem em casos leves, moderados no caso da falta de ar, da pressão no peito, e graves quando a pessoa entra efetivamente na síndrome da insuficiência respiratória aguda. Ok? E a gente precisa conhecer esses sintomas para evitar o contato com essas pessoas. Pois bem, o que a gente tem que fazer para evitar o contato com essas pessoas? Basicamente, ficar em casa, né? Basicamente, não sair, né? Caso isso seja possível, não sair de casa, ficar no que chama de isolamento social. E a literatura científica vem mostrando, né, e a prática ao longo desse tempo vem mostrando que o isolamento social é uma das principais armas no combate à disseminação do vírus. Ok? Isso também já foi visto anteriormente em outras pandemias que a humanidade já viveu. Tá? Além disso, um cuidado com a higiene também é fundamental. Então, a gente vê hoje cada vez mais um cuidado maior com a higiene pessoal e a higiene de uma forma geral. Né? O uso de álcool em gel, né? Pessoas lavando as mãos, os ambientes sendo higienizados de tempos em tempos com produtos sanitizantes que matam o vírus, né? Justamente para tentar diminuir a disseminação do vírus em espaços onde a gente sabe que
que isso pode acontecer, principalmente quando há uma quantidade muito grande de pessoas dentro daquele espaço. Então, a gente sabe que a higiene, de uma forma geral, né, teve um upgrade, né, teve uma melhora significativa nas ações relacionadas à higiene individual e coletiva. Tá? E, além disso, né, a gente precisa ter uma atenção também com a nossa dieta. Né? E o que tem mais acontecido hoje, nesses tempos atuais, são as pessoas ficando em casa, ansiosas, né, e apelando para pratos como esse que você está vendo na sua tela. Né? Um prato, basicamente, recheado de gordura e também de carboidratos. Né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer, né? A gente sabe que isso é uma coisa que acontece em decorrência da ansiedade gerada pela situação. Né? A gente está vivendo um momento de medo e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento onde as pessoas tendem a ficar mais em casa. Então, as facilidades nos serviços de fast food, de entrega de alimentos, acabam sendo assim, situações que levam a um aumento do consumo desses alimentos. E, além disso, a gente acaba ficando parado, muito mais tempo parado do que a gente ficava antes. A gente acaba muito mais tempo no sofá, né, do que, basicamente, atuando de forma ativa em alguma coisa. E isso traz para a gente consequências. Tá? Uma das primeiras consequências é o aumento de uma outra pandemia que nós já vivemos há muito tempo, que é a pandemia da inatividade física, a pandemia do sedentarismo. Esse trabalho que vocês estão vendo na tela de vocês, tem algumas marcações aqui, e elas querem dizer o seguinte: antes da pandemia de Covid-19, existia uma pandemia de inatividade física, uma pandemia de sedentarismo, e as duas pandemias, elas se retroalimentam e acabam causando, né, e hoje a gente já sabe muito bem disso, acabam causando um agravamento da situação, principalmente quando associado ao Covid. Certo? Então, o estilo de vida sedentário, ele acaba piorando o prognóstico de uma possível infecção por Covid-19, levando, inclusive, a quadros mais severos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas a gente já sabe que isso pode acontecer e a literatura vem mostrando que isso, de fato, é uma realidade. Ok? E aí, o que seria o sedentarismo? O que é o comportamento sedentário? O que é o comportamento ativo? Né? O que a gente tem que fazer para sair do sedentarismo e se tornar ativo? Bem, nesse quadro que vocês estão vendo na tela de vocês, a gente tem basicamente as classificações relacionadas a nível de atividade física e de sedentarismo. Tudo aquilo que você faz durante seu sono não é considerado comportamento sedentário. Por quê? Porque você está dormindo. É necessário esse momento para você. Agora, toda a situação que você fica sentado, reclinado, né, ou deitado, né, e sem fazer nenhuma atividade, isso é considerado comportamento sedentário, né, onde você manifesta um esforço menor ou igual a 1,5 equivalente metabólicos, 1,5 METs, né, que é uma unidade que classifica os níveis de atividade. Né? O repouso ele é igual a 1 MET. Então, tudo que fica entre 1 e 1,5 é considerado comportamento sedentário. Passou de 1,5, você está em comportamento ativo. E, geralmente, quando você está andando, quando você está em pé, sentado no chão, ou qualquer coisa nesse sentido, você está em movimento, então você passa a ter um comportamento ativo, porque o seu gasto de energia ele vai superar esse 1,5 MET. E aí você passa a estar em comportamento ativo, ok? No que a gente chama de atividade física, ok? Bem, o que está acontecendo na pandemia de Covid-19 é que a gente tem, basicamente, uma situação
onde o sedentarismo está tomando conta. A gente viu isso nos slides anteriores. Será que o sedentarismo ele causa alguma coisa a nível metabólico e que pode agravar o quadro de Covid-19? Bem, para fazer esse gancho, eu vou utilizar o exemplo do meu querido bicho preguiça humano. Ele está aí na árvore imitando o bicho preguiça, e aí ele se faz a seguinte pergunta: algum problema em encarnar a preguiça por 1 ou 2 dias inteiros? Ou seja, ficar parado por 1 ou 2 dias inteiros? Será que existe algum problema nisso? A gente sabe que a pandemia deixou muitas pessoas paradas vários dias e meses, né? Mas será que somente 1 ou 2 dias já tem problema? Nesse trabalho, que foi publicado em 2016 por 15 colaboradores, eles tentam responder essa pergunta. Será que 2 dias, 3 dias parado, sem nenhum nível de atividade, leva a um problema metabólico que eu consiga, que vai me gerar as consequências no futuro? E aí, ele dividiu nesse trabalho uma determinada quantidade de pessoas, agora não me lembro exatamente o N, mas ele dividiu os sujeitos em 3 grupos distintos. Um grupo onde ele se manteve ativo, com uma dieta balanceada, um outro grupo que se manteve sentado durante o dia inteiro, com uma dieta hipercalórica, e um terceiro grupo onde os indivíduos se mantiveram sentados e com uma dieta balanceada. Para quê? Para ver se a dieta teria um efeito associado, né, ao comportamento sedentário, contrapondo o comportamento sedentário. Tá? E aí eles fizeram isso por 2 dias, no terceiro dia eles mantiveram o comportamento, mas eles tiveram um experimento onde eles ingeriram um líquido rico em gordura e logo depois fizeram 1 hora de esteira, uma intensidade considerada moderada. Ok? E aí o que eles encontraram? Eles encontraram que após a esteira, esse primeiro momento aí da esteira, né, 2 dias de comportamento sedentário ou ativo, mais a ingestão desse líquido rico em gordura, mais 1 hora de esteira, eles viram que os indivíduos que tiveram, né, o comportamento ativo, ficaram em comportamento ativo, tiveram uma quantidade menor de gordura circulante do que aqueles que ficaram sentados, parados, sedentários. Ou seja, os indivíduos que fizeram esteira e se mantiveram em comportamento ativo, né, eles tiveram melhor uso dessa gordura que foi ingerida anteriormente, quando comparado com os grupos que ficaram sentados. Isso significa que mais gordura vai ficar circulando na corrente sanguínea. Se gordura fica circulando em maior quantidade na corrente sanguínea, o risco associado a essa quantidade de gordura também aumenta. E a gente sabe que a gordura em grande quantidade no sangue, ela pode levar a eventos cardiovasculares, isso no longo período de tempo. Então, em 2 dias somente de comportamento sedentário, mais 1 dia, onde eles fizeram esteira por 1 hora, se você fica esses 2 dias sedentários, o terceiro dia você já tem consequências que são vistas, né, de uma forma bem significativa. Quando eles avaliaram a insulina, né, eles viram que o grupo que ficou sedentário em dieta hipercalórica tiveram um aumento significativo da quantidade de insulina. E o que isso quer dizer? Significa que, quando eu tenho uma quantidade maior de insulina, ela responde para captar glicose, para que haja uma captação de glicose. Quando há esse aumento de insulina, já é um primeiro sinal de que a insulina que era produzida antes não é o suficiente para captar a glicose que está circulando. E isso é um indicativo no longo prazo para diabetes do tipo 2. Então, a gente sabe que isso, efetivamente falando, é algo perigoso para a nossa saúde, né? E, fazendo o link com o Covid-19, a gente já sabe que a diabetes é uma comorbidade que pode elevar as chances dos quadros mais severos da doença, ok? Isso foi revertido com a dieta balanceada, mas vamos lembrar que, mesmo com a dieta balanceada, a quantidade de gordura circulante foi alta. Então, protegeu de uma forma, mas não protegeu da outra forma. Ok? Quando eles viram a utilização de gordura e carboidrato, eles viram que os indivíduos que ficaram sedentários
consumiram mais carboidrato do que aqueles que se mantiveram ativos. O que isso significa, Fábio? Se eles ficaram ativos e fizeram aquele consumo de gordura, aquele líquido rico de gordura que eu falei anteriormente, né, eles tinham que usar essa gordura como fonte de energia. E os indivíduos ativos utilizaram essa gordura como fonte de energia. Já os indivíduos que ficaram sedentários não tiveram essa situação, não tiveram essa situação de uma forma tão plena quanto aqueles que ficaram ativos. Ou seja, eles consumiram menos gordura, ficou mais gordura circulante na corrente sanguínea, e isso, como eu falei anteriormente, pode, no longo prazo, elevar aos riscos do aparecimento de doenças cardiovasculares. E tudo isso acontece porque o nosso corpo, já em 2 dias de comportamento sedentário e sedentarismo, ele vai se adequar a uma nova realidade, onde ele não precisa daquela energia que foi ingerida. Ele pode ficar com uma outra reserva energética que vai oferecer mais vantagens para ele, nesse caso, glicose. Tá? E isso com 2 dias de atividade de sedentarismo, né, sem atividade física. E se ele ficar 10 anos, né, existem pessoas que não fazem atividade física, nunca fizeram atividade física de uma forma regular, sempre se mantiverem em comportamento sedentário por 5, 10, 15 anos. Será que esses 10 anos, já que 2 dias já causam problemas, 10 anos, será que piora? Obviamente piora, porque ele começa a entrar no que a gente chama de um quadro de inflexibilidade metabólica. E o que é a flexibilidade metabólica, Fábio? É a capacidade que o nosso corpo tem de lidar com o alimento que a gente ingeriu como fonte de energia. A gente, por exemplo, se a gente ingerir carboidrato, o nosso corpo vai escolher esse carboidrato para a produção de energia. Já se o nosso corpo recebe gordura, ele vai escolher a gordura como fonte de energia. Ok? Então, nesse quadro que vocês estão vendo, ele fala exatamente isso. A gente tem um estressor, que seria uma dieta rica em gordura. Essa dieta rica em gordura vai estimular um regulador, que aqui nesse caso ele está falando da insulina. A insulina também reage a uma quantidade alta de gordura circulante, até porque, né, a gente, dentro do metabolismo da gordura, na corrente sanguínea, a gente já tem uma indução a uma produção de glicose pelo fígado, ok? Isso eleva a produção de insulina também, a secreção de insulina, e a gente vai ter em indivíduos inativos uma quantidade maior de insulina do que os indivíduos ativos, como nós vimos lá no trabalho anterior, né? A gente sabe que os indivíduos inativos vão produzir mais insulina para tentar regular isso do que os indivíduos mais ativos. E qual é o resultado disso? Né? O metabolismo, de uma forma geral, vai ser diferente para indivíduos inativos quando comparado com indivíduos ativos. Essa escolha do substrato energético, né? Essa escolha do carboidrato e da gordura, nos indivíduos inativos, vai ser uma escolha pior para aquele momento, quando comparado com os indivíduos ativos. Isso pode levar a um quadro de obesidade, a um quadro de diabetes tipo 2, a um quadro de doenças cardiovasculares, doenças isquêmicas, como, por exemplo, a doença arterial coronariana. E isso, claro, no longo prazo, eu falei 10 anos, isso é perfeitamente possível dentro desse tempo. Ok? E aí, como é que a gente acaba enxergando isso, né, de uma forma um pouco mais geral? Através da nossa troca de gases, da quantidade de oxigênio que a gente consome e a quantidade de CO2, de gás carbônico, que a gente expele. Quando a gente tem um consumo maior de carboidrato, a gente expele CO2 na mesma medida que a gente capta. Quando a gente está utilizando basicamente gordura, nós expelimos mais CO2 do que ingerimos, né, do que consumimos oxigênio. Ok? Então, a gente precisa basicamente, né, de um metabolismo
né, adequado para ambas as situações. E nesse gráfico a gente tem exatamente isso. Indivíduos inativos, eles vão responder menos a uma dieta rica em gordura e eles vão consumir. A gente vai ingerir, no caso, mais gordura, mas indivíduos inativos vão consumir mais carboidrato do que indivíduos ativos que vão utilizar essa gordura como fonte de energia. E essa gordura não vai ficar acumulada na corrente sanguínea. Ok? Então, basicamente, o que a gente está vendo é um efeito do comportamento sedentário no metabolismo, e a gente sabe que esse efeito no metabolismo ele tem uma ligação muito íntima com os quadros severos da Covid-19. Tá? Então, trocando em miúdos, né, eu tenho um quadro, né, onde eu tenho geralmente uma discussão hoje nos artigos científicos do que seria exercício físico versus atividade física, exercício físico algo planejado, atividade física algo não planejado, exercício físico versus sedentarismo causando, tudo isso que eu falei anteriormente, o exercício físico contrapondo isso, né? E atividade física versus comportamento sedentário, atividade física estimulando o nosso metabolismo, levando o metabolismo a um cenário favorável, o comportamento sedentário levando o nosso metabolismo a um comportamento que não é favorável para a nossa saúde. Né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem, né, o que a gente pode afirmar, o que a literatura científica vem afirmando, é que sedentarismo é veneno. Por quê? Porque ele vai matando a gente aos poucos. Não é algo que a gente vai sentir em um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. A gente vai sentir depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. E isso acaba trazendo, né, os desfechos negativos, as morbidades, né, e talvez até a morte para mais cedo, né, de uma forma antecipada. Né? E isso a gente vê em várias doenças, como por exemplo, né, aqui a gente está vendo um trabalho onde eles correlacionaram o comportamento sedentário com incidência de diabetes tipo 2. Tá? E aí você vê o seguinte, os indivíduos diabéticos, eles têm, né, aqui de tempo sedentário, tá? Eles têm aqui basicamente 11,6 horas por dia de comportamento sedentário. Tá? Já indivíduos... desculpa, aqui o gráfico acabou ficando um pouco... Ele ficou um em cima do outro. Né? O que esse trabalho diz é o seguinte, eu tenho os indivíduos com diabetes tipo 2, eles ficam muito tempo sedentários, em torno de 11,6 horas por dia, em média. Nível de atividade física muito mais baixo, e atividade física vigorosa, né, 12 minutos por dia. É muito pouca coisa. Tá? É muito pouca coisa. 12 minutos de atividade vigorosa por dia é praticamente nada em termos de 11 horas de comportamento sedentário. Um acaba não batendo com o outro. Ok? Então, a ideia é que a gente melhore isso, faça com que os indivíduos tenham uma melhora desse panorama para que a gente consiga efetivamente diminuir as chances dele desenvolver a diabetes tipo 2 ou outras doenças. A gente sabe, por exemplo, que a atividade física ela é capaz de diminuir em 50% a incidência de diabetes tipo 2. Então, se a gente aumenta os níveis de atividade física, a gente basicamente trata a diabetes tipo 2 e, ao mesmo tempo, em indivíduos que ainda não manifestou a diabetes, a gente consegue prevenir boa parte desses quadros. Ok? Nesse outro trabalho, ele avalia a quantidade de exercício de atividade física em pacientes com arritmia, né, e insuficiência cardíaca. E a gente vê que indivíduos com insuficiência cardíaca e no caso artrite, no caso eu falei arritmia, peço desculpas, é artrite, eles têm uma quantidade muito pequena de atividade física por dia e ficam muito tempo sedentários. Aqui eles estão colocando aqui na ordem de 1.200 a 1.300 minutos por dia de comportamento sedentário. É muita coisa.
Tá? É muita coisa. A gente está falando aí de praticamente 20 horas, né, de comportamento sedentário. Né? É muita coisa. Então, a gente precisa entender que, para esses indivíduos, os níveis de atividade física precisam melhorar para que eles consigam um conforto melhor e até evitar esses quadros. Tá? Quando a gente vê aqui o nível de atividade física moderada desse público, olha só, entre 2 e 5 minutos, entre 2 e 5, podendo chegar aqui a 6 minutos de atividade física moderada, é muito pouca coisa. Quando a gente fala de comportamento sedentário e comportamento ativo. Né? De 2 a 6 minutos é muito pouca coisa. O comportamento ativo, né, em indivíduos já com morbidades, ele acaba sendo muito baixo, né, em termos quantitativos. Isso eleva ainda as chances, se esses indivíduos tiverem uma infecção por Covid-19, né, isso eleva as chances dele ter a forma mais grave, mais severa da doença. E isso pode aumentar as chances de morte desses indivíduos. Ok? Aqui, aqui um outro gráfico mostrando o exercício vigoroso, né, os níveis de exercícios vigorosos desses indivíduos. Não chega nem a um minuto. Não chega nem a um minuto. Então, é realmente algo que a gente precisa ficar atento e melhorar nesse público. Ok? E esse outro gráfico é um gráfico muito interessante, tá? Onde nós temos os riscos, né, de morte em decorrência dos níveis de atividade física e também dos níveis de prática de exercícios. Né? Lembrando, exercício físico é algo planejado, atividade física é algo que é feito de forma mais à vontade, não planejada. Ok? Então, nesse gráfico, nós temos aqui todas essas duas situações destacadas. Tá? Aqui nessa parte de cima, a gente vai ter, né, o que a gente chama de comportamento ativo, atividade física sem prescrição. Ok? Então, aqui você pode ter menos de 4 horas por dia ou até mais de 8 horas por dia. E aqui embaixo, a gente vai ter os níveis de exercício físico. Os níveis de exercício físico que são praticados, tá, de forma planejada. Ok? Então, a gente vai ter aqui desde mais de 420 minutos por semana, altamente ativos, e aqui no outro extremo nós teremos os indivíduos sedentários, inativos, sem o exercício físico planejado. E olha só que interessante. Quando a gente está aqui em indivíduos altamente ativos e comportamento sedentário, independente do comportamento sedentário, eles têm um baixo risco de morte. E esse risco ele vai aumentando à medida em que o exercício físico, tá, ele vai saindo de cena. Mas olha só que interessante. Indivíduos que têm um nível de atividade física mais alto, mas eles têm um alto comportamento sedentário, né, lembrando que aqui ele está fazendo o exercício físico planejado em uma quantidade razoável para alta, mas ele está se mantendo sedentário a maior parte do tempo. Olha só que interessante, o risco de morte já aumenta. E esse comportamento você vê também naqueles indivíduos que seguem, né, as recomendações atuais de 150 a 300 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana. Olha só, se ele se mantém mais de 8 horas sedentários, ele vai ter um risco de morte maior, em torno aqui de 25%. E isso vai se elevando à medida em que os níveis de atividade física, né, de exercício físico planejado, diminuem e os níveis de comportamento sedentário, né, aumentam. Então, a gente sabe que, de uma forma geral, a atividade física e exercício físico está associado com o prolongamento da vida, com diminuição dos riscos associados à mortalidade e morbidade. Ok? Já o comportamento sedentário e a falta da prática de exercícios físicos está associados a maiores quadros, né? Quadros mais quantitativamente mais altos de mortalidade, né, de morte, e de morbidade, né, doenças que podem levar a morbidade,
como, por exemplo, obesidade, doenças cardíacas, enfim. Okay? Então, para a gente conseguir diminuir essa incidência, a gente precisa promover a prática de exercícios físicos e também a prática de atividades físicas. Tá? E aí, quando a gente correlaciona isso com a Covid-19, a gente tem uma situação muito positiva para o lado do exercício físico. Nesse trabalho aqui, que foi publicado em maio do ano passado, né, e a gente já tem vários outros trabalhos que mostram, corroboram com essas afirmações, mas em maio do ano passado já se falava que, ao analisar uma coorte de 387 mil pessoas na Inglaterra, tá, quando foi avaliado os níveis de atividade física associados ao quadro mais grave da doença, tanto moderado quanto severo, com hospitalização, a gente vê que quando a gente aumenta o comportamento sedentário, o risco ele aumenta de 38% a 51%. De 38% a 51%. Ou seja, aqui dependendo do modelo, tá, gente? Tem o modelo 1 ajustado pela idade e pelo gênero, né, pelo sexo, e o modelo 2 é ajustado por outras variáveis, como a etnia, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim. Então, a gente vê que quando existe inatividade física, a gente tem um aumento significativo dos riscos de internação. Tem um outro trabalho que é, inclusive, mais recente, que mostra que indivíduos sedentários têm pelo menos 76% mais chance de internar, tá? E uma quantidade ainda maior, mais de 100% de chances de ir para UTI. Tá? E esse risco só aumenta quando a gente fala de mortalidade. Então, a atividade física hoje, ela é necessária para o combate aos quadros mais graves da Covid-19. Porque já está bem claro que os níveis de condicionamento físico mais altos, associados a outras respostas associadas ao exercício físico, como uma mudança provocada no metabolismo energético, uma otimização do metabolismo energético, uma diminuição da produção de radicais livres, que também está intimamente associado aos quadros mais severos de Covid-19. Tudo isso, tá, é promovido pela prática de exercícios físicos. Tá? E a gente precisa incentivar isso no público em geral. Ok? Então, basicamente, a gente já sabe que o exercício físico é um aliado para a Covid-19, porque ele vai mudar muitas coisas associadas ao metabolismo energético, relacionado a outras situações que podem estar associadas a quadros graves da Covid-19, mas agora a gente precisa saber qual é o caminho para que isso chegue, né, na população de uma forma geral. O que as pessoas devem fazer de uma forma geral para se manterem mais ativas? Né? E o que os profissionais de saúde podem fazer para que as pessoas se tornem mais ativas? Ok? Bem, primeira coisa, né, a gente tem que lembrar sempre, tá? Lembrar sempre que a prática de exercícios físicos, ela deve ser realizada de forma a proteger o próximo. E a melhor forma de a gente proteger o próximo hoje, né, se você for praticar atividade física no ambiente aberto ou no ambiente fechado, no caso academias de ginástica, é usando máscara. Ok? Então, para começo de conversa, todas as indicações anteriores, isolamento, uso de máscara, permanecem. E o uso da máscara durante o exercício, ele é fundamental para proteger o próximo da disseminação do vírus, caso você esteja lidando com uma pessoa assintomática. Ok? Como mostra esse trabalho aqui, no caso, no ano passado ele estava em pré-print, tá? Ele mostra exatamente como, através de um modelo matemático, como há uma capacidade de dispersão do vírus em uma situação onde o indivíduo está correndo a 14 km por hora,
tá? E ele mostra que existe uma distância de disseminação que pode chegar até 10 metros. Tá? Então, as gotículas de ar que foram expelidas pelo indivíduo da frente, que pode estar com vírus, ela deixa um rastro de até 10 metros. Se a pessoa que estiver atrás desse indivíduo tiver contato com essas gotículas, esse indivíduo estiver infectado, esse indivíduo vai acabar vai acabar tendo contato e pode disseminar a infecção, tá, de alguma forma. Ok? Então, a gente sabe que o uso da máscara pode proteger contra isso. Tá? E aqui a gente tem um vídeo aqui para passar para vocês, que mostra basicamente como a máscara pode proteger. Vejam que o ar que está sendo expelido pelo indivíduo aqui do lado esquerdo, né, a gente acaba não vendo, não visualizando aqui do lado direito. Né? Então, a máscara, ela efetivamente protege contra a disseminação das gotículas que podem carregar o vírus no ar ambiente. Então, o uso de máscara é fundamental nesse sentido. Algumas situações que são faladas, né? Algumas dúvidas são faladas. Mas a máscara, ela gera uma dificuldade de respirar. Sim, a máscara, num primeiro momento, ela causa uma dificuldade de respirar, porque há uma diminuição do fluxo de ar, né, que sai e que entra. Mas isso, né, o nosso corpo consegue responder no longo prazo. Existem trabalhos científicos que mostram que, ao longo de um período de tempo da prática de exercícios com máscara, né, inclusive com máscaras específicas para treinamento, como a Training Mask, por exemplo, o corpo acaba respondendo de uma forma a se adaptar àquela situação, porque há um fortalecimento da musculatura respiratória, inspiratória e expiratória. Isso leva, né, a uma situação onde a pessoa começa a ter um conforto um pouco maior no uso de máscaras, mesmo praticando exercício físico. Ok? Uma outra coisa que já foi ventilada, né, é que o uso de máscara poderia aumentar a inspiração de CO2. Não, isso não acontece. Tem alguns trabalhos científicos também que mostram que o uso da máscara não eleva a quantidade de CO2 no nosso sangue, tá? E, inclusive, não muda também o consumo de oxigênio em indivíduos que já fazem atividade física ou que são atletas. Então, essa relação de inspirar mais CO2 não existe com o uso de máscara, ok? Então, a indicação maior é para proteger o próximo, utilizar a máscara, e a ciência vem mostrando que é uma medida segura tanto para você quanto para outras pessoas, principalmente para proteger o próximo. Ok? Então, a gente pode passar o vídeo. E uma outra situação onde o exercício físico ele acaba atuando de uma forma muito significativa, tá? Em relação à promoção de uma imunovigilância mais efetiva. Fábio, o que é imunovigilância? É a capacidade que seu sistema imune tem de perceber um patógeno, né, como o vírus SARS-CoV-2, e tentar combatê-lo. Então, o exercício físico em intensidade moderada, ele consegue promover uma imunovigilância que é efetivamente importante para que a gente combata a infecção, não só a infecção causada pelo SARS-CoV-2, a infecção que pode levar ao Covid-19, mas também outras infecções oportunistas. Ok? Então, o uso do exercício físico de forma moderada, ele pode elevar o impacto do nosso sistema imune no combate à infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? Evitando, assim, a progressão do quadro da Covid-19. Tá? Já em exercícios mais intensos, exercícios de intensidade pesada, né, alta ou muito alta, próxima da máxima, pode diminuir essa imunovigilância. Então, a indicação de exercícios físicos, da intensidade do exercício físico para esse momento que a gente vive hoje, é de exercícios em intensidade moderada, para que a gente efetivamente melhore a nossa imunovigilância.
Fábio, o que é intensidade moderada? Pense numa escala de 0 a 10, sendo 0 você deitado na cama sem fazer nada e 10 você está no seu máximo, correndo como se não houvesse amanhã, estilo Usain Bolt. Você vai ficar ali entre a nota 4 e a nota 6. Esse é o que a gente chama de intensidade moderada. Ok? Além disso, o exercício físico também é capaz de elevar a proteção, otimizando, para além do metabolismo energético, a função associada às questões do contato do vírus com o nosso corpo. A gente sabe que o vírus, o SARS-CoV-2, a porta principal de entrada dele é uma enzima chamada ECA2. Né? Essa enzima chamada ECA2, ela acaba entrando em contato com a proteína S, ou proteína spike, do vírus SARS-CoV-2, e ela acaba permitindo a entrada do vírus. Né? Então, quando a gente tem o exercício físico ali atuando de forma a otimizar a utilização da ECA2, a gente acaba tendo uma melhor resposta, né? uma resposta protetora, né? Para evitar situações associadas a infecções oportunistas, principalmente aquelas associadas ao Covid. Ok? Então, o exercício físico, através da ativação desse mesmo mecanismo, traz uma sinalização que a gente chama de sinalização benéfica, enquanto que o vírus, em contato com essas células, vai trazer uma sinalização deletéria, ruim, que pode levar aos quadros de gravidade da Covid-19. Ok? Bem, já sabemos o que o exercício é capaz de fazer. Né? A gente já sabe do que o exercício é capaz de fazer. O que fazer agora? Né? Como assim promover, como a gente pode promover o exercício físico para essas pessoas? Bem, a gente sabe que a inatividade física, a gente já viu isso, a inatividade física pode promover diversas doenças, obesidade, infarto, AVE, câncer, diabetes tipo 2. A gente sabe que o exercício, a falta de exercício, a inatividade física, ela está associada a todos esses quadros. Tá? Sabemos também que uma das formas de se incentivar a prática de exercícios físicos é através de políticas de segurança pública, de saúde pública, políticas que vão endossar a prática de exercícios físicos com argumentos que possam levar essas pessoas, convençam essas pessoas à prática de exercícios. Ok? E quais são esses argumentos? Né? Como fazer, como incentivar as pessoas a fazer isso? Primeiro, determinando metas que sejam palpáveis, metas que não sejam impossíveis de acontecer, tá? Com a prática de exercícios físicos, a curto, médio e longo prazo. Ok? Então, se você é uma pessoa que vai começar a praticar uma atividade física, não se cobre emagrecer 5, 10, 15 quilos em 1 mês ou 2 meses. Trabalhe com metas pequenas. Olha, eu quero começar a andar 5 quilômetros por dia. Começa com 1 e vai andando até chegar aos 5. Tá? Então, você vai caminhando com essas micrometas até você chegar numa meta maior. Ok? Além disso, mostrar os benefícios da atividade física, entender os benefícios da atividade física para a saúde de uma forma geral, é também um dos nossos principais aliados e que vai fazer com que a gente convença as pessoas também para essa prática. Tá? E também promover espaços e ambientes favoráveis à prática de atividade física. Praças, escolinhas, né, clubes, todas essas situações podem estar associadas a uma disseminação da prática de atividades físicas que vai levar de uma forma geral, a uma sociedade um pouco mais saudável. Tá? Bem, quais são os níveis de atividade física que a gente tem que perseguir? O que seria o mínimo ou qual seria o ideal para a prática de exercícios físicos ou de atividades físicas? Esse trabalho aqui do Eklund e colaboradores foi publicado, se não me engano, em 2000,
2019, final de 2019, ele traz essa informação aqui para a gente, tá? Que o mínimo que seria o ideal para a prática de atividades físicas leves, e aí quando eu falo de atividades físicas leves, é aquilo que eu falei anteriormente, lá no começo da apresentação, ficar em pé, andar, sentar no chão, enfim, tá? Isso você tem que fazer por ser 375 minutos por dia, né? Atividades físicas leves em torno de 375 minutos por dia. O que dá mais ou menos 6 horas e 15 minutos. Dá, na verdade, exatamente 6 horas e 15 minutos. Desculpa, por dia. E, Fábio, 6 horas e 15 minutos de atividade física leve é muita coisa, eu não consigo. Se você considerar todo o tempo que você fica em pé, mas todo o tempo que você pode caminhar, mas todo o tempo que você levanta ou senta, ou todo o tempo que você faz alguma coisa sem ser ficar sentado, é perfeitamente possível e viável, ok? Você também pode substituir esses 375 atividades físicas leves por dia por 24 minutos por dia de atividades moderadas a vigorosas, tá? É assim, Jordana, 375 minutos por dia de atividades físicas leves, tá? Mas dentro daquilo que eu falei, ficar em pé, andar, subir escada, descer escada, levantar, sentar no chão, enfim, tudo isso está dentro desses 375 minutos por dia, ou 6 horas e 15 minutos. Ou então 24 minutos por dia de atividades moderadas a vigorosas. E aí você pode escolher uma corrida, né, uma caminhada, um treino de força, musculação, enfim, você pode escolher o que é o melhor para você dentro desse momento. Eu, Fábio, sempre levo em consideração as duas coisas, o que é perfeitamente possível. E eu vou mostrar para vocês por que isso é possível, tá? Justamente agora, como fazer isso? Como fazer com que você tenha esse comportamento ativo durante o seu dia? Bem, primeira coisa, deixe o controle remoto longe. Você já experimentou não deixar o controle remoto do lado do seu sofá? Deixar ele perto da TV ou no lugar um pouco mais longe para que você consiga levantar, andar, pegar o seu controle remoto e comandar a sua televisão. Essa é uma estratégia bem importante para que você tenha mais tempo ativo, tá? Faça a sua comida. Ao invés de pedir pelo iFood ou qualquer outra plataforma de entrega de comida, faça a sua comida. Se você demorar 1 hora para você fazer a sua comida, é 1 hora que você ficou em pé. E geralmente essa 1 hora onde você está cozinhando, ela pode ser bem divertida. Então, use esse momento para se divertir, para curtir com a sua família, mas também para se manter ativo. Ok? Invista em lazer ativo. Tá? O que seria o lazer ativo? Desde andar num parque, pedalar, fazer atividades ao ar livre, até mesmo um jogo de videogame onde você não fique sentado, controlando pelo controle remoto, pelo controle do seu videogame. Tá? Você pode jogar videogame sim, mas tenha um jogo que te permita fazer movimentos. E isso é o que mais tem hoje em dia, né? Videogames que consigam te dar essa sensação de movimento para que você consiga jogar, ok? E escolher melhor os seus hábitos, tá? Como assim escolher melhor os hábitos, Fábio? Bem, ao invés de você ficar, por exemplo, 3 horas, 4 horas sentado numa cadeira trabalhando, você pode ficar meia hora, levantar, andar por 3 minutos, beber uma água, tomar um café e voltar para a sua estação de trabalho. Se você fizer isso de meia hora, você já vai estar contribuindo muito para a prática de atividade física ao longo do seu dia. Tá? E a literatura já mostra, inclusive, que para indivíduos hipertensos, essa estratégia é excelente para diminuir a pressão arterial quando conjugada com alguma medicação. Então, o que a gente tem é, basicamente, que escolher, né, aquilo que vai efetivamente trazer algum benefício para a gente. Definitivamente, ficar sentado 3 horas, 6 horas em cima de uma cadeira não é o que seria o ideal ou que vai trazer maiores benefícios para a gente.
ok? E a gente consegue, né, levar isso, né, bem concomitante com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. É só a gente se organizar, ok? Então, galera, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui, por terem visto essa aula. Espero que eu tenha trazido para vocês informações relevantes sobre o impacto do exercício físico para o combate à Covid-19, tá? E também para o combate à pandemia de inatividade física, que é uma pandemia muito mais antiga que a pandemia da Covid-19, mas que a gente pouco prestava atenção e agora a gente está prestando mais atenção porque os trabalhos científicos vêm mostrando que o exercício físico é um importante aliado no combate a essa doença que está assolando o mundo inteiro, tá? E gostaria também de agradecer aos órgãos que me apoiam, né? Ao FRJ, onde eu faço o meu pós-doutorado em nutrição, e a CAPES, que é quem promove, né, o fornecimento dos meus recursos, né, para que eu consiga manter esse pós-doutorado ativo. E também está aí a minha rede social, né? Lá eu posto várias informações sobre a atividade física, exercício físico, né? Tem informações também sobre o Covid-19 lá também, associada ao exercício físico, então vocês podem dar uma olhadinha lá também e ficar à vontade, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem me procurar no direct e vocês podem me perguntar, eu geralmente respondo rápido, então vocês podem me procurar por lá, ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por terem assistido, um forte abraço e até a próxima.